Olá, eu sou Tatiana Morim e este é o Baga Tela, um projeto do Grupo Bagaceira e Casa da Esquina que busca uma aproximação entre teatro e cinema. A história do grupo foi construída principalmente nos palcos teatrais, mas às vezes a gente também se arrisca pelo audiovisual. Essa é uma série de 3 vídeos, 3 bate-papos, conversas onde a gente dialoga um pouco sobre essas obras que criamos nessa linguagem. Neste daqui, o assunto é o longa-metragem Inferninho, que estreou no Festival de Roterdã em 2018. Passou por diversos festivais pelo mundo e em 2019 entrou em cartaz nos cinemas brasileiros. O longa é um fruto de uma parceria do Bagaceira com as produtoras Mar Revolto e Tardo Filmes. Quem vai estar com a gente participando da conversa é Pedro Diógenes, que junto com Guto Parente dirigiu o filme. Vamos à conversa? Então, Pedro, depois a gente teve uma estreia que a gente considerou muito emotiva, que foi com o Maion, né, junto com o Fall Rainbow. Nós tivemos um voo solo, que foi o Ao Vento, né, que nos deu muito aprendizado. Mas aí, anos depois, né, essa vontade de fazer algo no audiovisual fez a gente se aborroar com vocês da Alumbramento até então, né? Então, teve aquela oportunidade do Composto Acima das Artes, no primeiro laboratório de audiovisual, a gente pegar um texto que a gente tinha feito um experimento em 2010, numa sala de ensaio, né, do Bagaceira, e a gente teve essa chance de propor para vocês experimentar aquela ideia num laboratório que também era uma coisa muito inédita, que era um laboratório de audiovisual, mas de escrita de roteiro de uma série de 4 episódios, né? Uma coisa completamente longe do nosso universo, mas que, para nossa felicidade, né? A gente, todo mundo topou, todo mundo pegou na mão do outro, se jogou e deu no que deu. Então, acho que a gente vamos ver aqui o trecho do Inferninho e celebrar e rememorar como foi essa experiência, desde o laboratório até a estreia lá em Roterdã, né? Que você olha e não vê, mas eu sigo você como um anjo de guarda. Se precisar de alguém, pode chamar que eu vou. Ah, com você eu vou por qualquer estrada. Nada a temer, eu vou te proteger. Sou tudo por você. Quanto é normal pra vocês? Qualquer parada. Sou poeira que o vento não levou. Sou caminho que só o amor pisou. Estou nessa caminhada. Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo você como um anjo de guarda. Então, gente, como foi para vocês? Como foi para nós o Inferninho? Quem quer começar? Cara, como eu gosto desse filme, como eu gosto, assim, de tudo, né? Mas eu não queria começar falando não, assim. Só foi, meu irmão, quase uma interjeição mesmo, pra vocês falarem.
Só dizer que uma coisa, assim, eu acho que eu vou falar muito pouco sobre esse filme, mas vendo o trailer, né, a imagem do personagem do Dentro entrando, ele como uma avalanche, né? Assim, ele é o símbolo não sei, assim, parece que ele chega e modifica o espaço. Eu acho que para mim foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente na época, né? Chegou e modificou assim, muita coisa, veio como uma avalanche e saiu carregando a gente, tá uma coisa muito legal. E é muito bom rever o trailer e lembrar assim, das coisas da época, né? Muito gostoso de fazer. Eu acho que talvez a gente pode começar falando sobre como foi o processo de chegar na construção desse filme mesmo, assim, como foi esse início de tudo, porque assim, é estranho a gente falando aqui só entre a gente, porque todo mundo sabe como é que isso aconteceu, né? Mas para as pessoas que estão assistindo, como foi que surgiu esse encontro Bagaceira e na época Alumbramento Filmes, como foi essa conversa, que ano foi, como é que foi esse começo? Se vocês quiserem começar falando sobre isso, alguém? Quem fez o convite foi você, Rafael, convidou os meninos, o pessoal do alumbramento, que até então era Foi alumbramento. assim. Na verdade, ele começou como um experimento da gente, né, dentro de um processo criativo em 2000, 10. que arrastou por anos, né, que foi do Incerto, de uma peça. Então, do experimento lá na Casa da Esquina que a gente fez e tal. A peça é outra, né, foi só um desses experimentos que a gente faz para fazer um espetáculo, mas ficou aquela dramaturgia e aquele registro, né? Aquela dramaturgia daquele sketch que era só cumprir sua função ali, né? E aí, depois disso, a gente ficou como se fosse um terreno, assim, que a gente sempre visitava, assim, sempre falava, aquilo ali lembra o cantor lá do personagem, não sei o quê. A gente ficou sempre lembrando, e sempre ficou como uma coisa que a gente pensava em retomar. Só que outros processos vieram. Aí, quando surgiu o Porto Iracema, a escola, na primeira edição logo, né? E aí foi um edital para séries de TV, para a gente vivenciar um laboratório. Ninguém se interessou muito, porque era mais para escrita de roteiros, para série de TV. E eu já vinha querendo fazer isso há muito tempo e viver esse tipo de experiência. Foi até na época que tinha acabado de rolar aquela lei da TV paga, né? Tava bem, assim, tava muitas coisas voltadas para a TV. Era um outro Brasil. Aí eu fiquei tentando e não sabia como, né? Por onde participar e tal. E ao mesmo tempo eu queria fazer alguma coisa com Bagaceira. E, enfim, teve algum lance também da gente, eu não sei se foi a filmagem, uma filmagem de peça e tal. Eu sei que a gente estava bem encantado ali com o pessoal do alumbramento. E aí, assim, para mim nem passava pela cabeça chamar, sabe? Aí uma vez eu mencionei isso, eles me dão criar essa coragem. Porque, assim, era assim, meio que, não, eles não vão aceitar, né? E foi muito legal, assim, quando a gente falou e tal, porque eu não tinha esse vínculo, essa proximidade, né, com o Pedrinho e tal. Então para mim era uma coisa muito distante, assim, Pedrinho aceitar uma coisa, Carol, o Guto. Enfim, foi assim que começou essa parte, né? Que a gente, que esse projeto surgiu a partir do edital do Dragão, né? A gente já vinha procurando se namorar de algum jeito, né? Mas a partir desse edital do Dragão, sabe a importância, né? Não, é um edital para TV que seja, mas vai dar em outra coisa, mas tudo, qualquer iniciativa que se tem na cultura, né? Reverbera, enfim, não só num filme, numa parceria, que uma coisa histórica, assim, porque se você for ver bem, né? Pega Mar Revolto, Tarde, Bagaceira e Alumbramento também, né? Teve isso. E um processo que vivenciou muitas crises, né? E tá tudo, como é que eu digo? Vivenciou muitas crises acontecendo paralelamente, né? Quando a gente foi, por exemplo, filmar, já era uma dissolução, assim, da cultura do país, assim, já era 2016 e tal. Então,
era realmente um inferninho, era aquele lugar da gente segurar a mão um do outro. Então, é político, é existencial, tem todas essas camadas, assim. É isso. Mas aí eu queria muito também, né, ouvir essa experiência, como foi pro Pedrinho e tal, como chegou o convite, nem me lembro mais. Algumas coisas. É muito bom, né? Porque como um processo de cinema, como foi o Inferninho, ele foi muito espalhado pelo tempo, né? Ele teve um processo alongado pelo tempo e em cada momento ele foi muito influenciado pelo momento que a gente estava vivendo, né? Mas aí, retomando, eu não lembro especificamente como é que foi o convite, de quem veio, como foi, mas para mim foi uma coisa muito natural, porque a gente já vinha se frequentando de alguma forma, né? Há muitos anos antes do Inferninho, a Tati já tinha feito uma participação no filme do Guto, que é o Dizem que os Cães Veem Coisas. A Sâmia já tinha trabalhado com Os Punhos Cerrados, que era um outro filme que eu tinha dirigido junto com os irmãos Prete. Aí a gente já tinha filmado, né, uma ou duas peças. Acho que não era... Aquele projeto da Matizar, porque a gente é assim, porque a gente é assim, acompanhavam filmando, né, o processo do porquê a gente não é assim, porque a gente não é assado, pela Matizar. E a gente fez um registro do Realejo, isso. Então, assim, a gente já vinha se frequentando, se conhecendo, uma admiração mútua ali. Então, eu acho que o Porto Iracema foi só a desculpa para a gente se juntar, né? Assim, uma bela desculpa, porque exigiu muito da gente, né? Exigiu da gente se encontrar, da gente viver junto, da gente conviver, da gente criar junto, né? E para a gente foi maravilhoso, porque talvez se não tivesse esse lugar de encontro, talvez fosse mais difícil esse encontro, apesar da gente ter já essa vontade muito grande, mas as vidas iam levando para outras coisas. Mas aí surgiu esse lugar que eu acho que foi o lugar de encontro, né? E aí é isso. Eu lembro que vocês apresentaram para a gente um argumento que para mim seria um argumento, né? Mas que era uma espécie de um esquete, uma peça, alguns personagens já desenvolvidos, uma trama. E a partir dos encontros e das relações que foram sendo construídas no Porto, a gente foi delimitando mais os caminhos, mas que foi em constante transformação, né? O roteiro que saiu do Porto não foi exatamente o roteiro que a gente filmou, e a coisa também vai se transformando durante a filmagem, se transforma na montagem, né? Então, como um processo artístico vivo de criação, foi em constante mudança, e eu acho que foi muito importante para a gente passar por todos esses momentos, né? De ter seu momento que talvez tenha sido o mais, como é que eu posso dizer, talvez o mais doloroso, que foi a gente ter que estar trabalhando um roteiro de série de TV, que era uma coisa que a gente não dominava e não conseguia, de alguma forma, encaixar muito bem, e também eu talvez não acreditasse muito como conseguir botar aquilo em prática como uma série de TV, né? Porque, na verdade, não tinha uma TV. Era um processo de escrita de um roteiro de série de TV, mas que não tinha a TV ainda. Então, era um processo que tinha muita insegurança para a gente, né? E aí, a partir do momento que a gente decidiu que ia fazer um filme, acho que a gente conseguiu tomando os caminhos que levou ao Inferninho, né? Mas aí uma coisa que eu acho muito boa no Inferninho é que eu acho que a gente sempre teve não sei se é um desprendimento, mas a gente sempre teve, acho que pouca noção de que filme era aquele que a gente estava fazendo, assim. Eu acho que a gente sempre estava se jogando muito naquilo, de verdade, com muita verdade. Era durante não só os 15 dias de filmagem, mas durante todos os encontros de pré, nossa ida lá no Morro Branco, que foi um processo de imersão, sempre foi um processo muito intenso, de troca, de criação, de muita verdade, mas a gente sem saber muito bem o que era que a gente estava fazendo. E depois ver o que foi o filme, onde o filme chegou, um filme que de certa forma, acho que já está na história do cinema brasileiro. Eu acho que é muito bonito, assim, é quase um milagre, assim, uma coisa feita com muita vontade, com muita paixão, mas com muito pouco, vamos dizer assim, recurso, com muita pouca estrutura,
que o cinema normalmente exige, uma coisa muito fora do padrão para o que é um longa-metragem, mas conquistar esse lugar muito especial dentro da cinematografia cearense, com certeza, e acho que um lugar muito especial dentro da cinematografia brasileira dessa época, né? E eu acho que é fruto desse encontro de dois grupos, de dois coletivos que estavam já atuando há algum tempo, o Bagaceira já há um pouco mais tempo do que o Alumbramento, mas dois grupos que estavam muito atuantes na cidade, né? Então que estavam vivendo muita coisa da cidade, tanto que o filme, para além de Bagaceira e de Alumbramento, reúne muitos outros artistas da cidade ali, pequenas participações em outros momentos. Então, assim, eu acho que é um filme que, de alguma forma, é um retrato não só de um momento, porque, como eu falei no começo, como ele é uma coisa dilatada no tempo, acho que é um retrato de vários momentos do que a gente estava vivendo nesse tempo, que, como o Rogério falou, talvez bem distante do que a gente está vivendo agora, né? Pensar que, por exemplo, esse contato que eu pude ter com o Bagaceira, de filmar uma peça, de ver várias peças de vocês, eu acho que eu vi quase todo o repertório ao vivo. A possibilidade disso acontecer foi fruto de editais, de políticas públicas, e ao mesmo tempo a gente está lá no Porto, também é fruto de política pública, e depois conseguiu... Então, coisas que não existem hoje, a gente poder ter ido, parte da gente, para Roterdã, poder estar lá presente, são coisas que hoje em dia são inimagináveis, assim. Conseguir financiar um filme como o Inferninho com dinheiro público e dinheiro que era uma parceria entre o Estado e o governo federal, coisa que já parece impossível. Então, assim, são várias coisas que naquela época tornaram o Inferninho possível, que hoje em dia parecem impossíveis, né? Não, engraçado, só pegando esse gancho, pensar uma série, né, aqui do Ceará. Para mim, hoje é uma coisa muito distante. Naquela época também já era muito distante. Tanto é que eu confesso, eu aproveitei muito o curso do Porto Iracema, tivemos professores excelentes, de experiências maravilhosas, aqueles speeches que nós fizemos, mas para mim, aquele momento era só um aquecimento, sei lá, de uma primeira escrita de um roteiro para o filme. Eu sempre entendi o Inferninho como que seria o nosso filme. Por mais que a gente estivesse lá naquele período no Porto Iracema, a série, 4 episódios, o gancho, não sei o quê, foi um aprendizado muito bom, mas na minha cabeça, o possível que nós iríamos fazer era um longa-metragem, né? E conseguimos, né? Então saiu, né? Pedrinho, a gente está falando, né, nessas conversas, está fazendo um resgate assim sobre a história do bagaceiro, o contato com outras linguagens, principalmente com cinema. E aí, na época do Inferninho, eu não estava no grupo. E aí eu tenho essa curiosidade de saber, assim, principalmente de ti, como é. Porque pra gente isso parece um processo comum, assim, esse processo de construção mais colaborativo, né? A gente foi desenvolvendo isso ao longo do tempo no grupo, não foi uma coisa desde o início, mas foi se criando formas de fazer nesse formato colaborativo. Que o Porto Iracema, eu acho que proporcionou um pouco isso, porque estavam todos os integrantes, tanto da Alumbramento quanto do Bagaceira, acho que envolvidos ali naquele processo. E aí acho que tinha um pouquinho ali de todo mundo, por mais que se focasse no roteiro, mas como é que foi assim esse processo de criação? Se é muito diferente de outros processos no cinema, se como é, porque eu acho que geralmente assim, pelo que eu vejo, é um processo parecido, mas mais, sei lá, do roteirista com o diretor, tem um momento ali que os atores chegam depois, que no teatro isso também existe, não existe uma forma melhor ou pior, são só formatos distintos, né? E aí que no Bagaceiro a gente já faz há algum tempo esse colaborativo, que a gente também já encheu o saco algumas vezes, porque também às vezes, né, demora enfim, é difícil de acontecer e tal. Mas enfim, queria saber se foi uma coisa meio inaugural para ti, ou em outros processos tu já viveu isso, como é que foi? Acho que foi as duas coisas. Por um lado, eu já vinha acostumado de processos colaborativos e dessa criação coletiva, porque dentro do alumbramento era o jeito que a gente criava, né? E eu vinha de direções que eram coletivas, né?
de 4 diretores, de 3 diretores, e dentro do alumbramento mesmo, quase tudo era muito coletivamente decidido e criado. Então, nesse sentido, eu, além de já ser acostumado, gosto e aposto nesse tipo de criação. Mas aí, dentro do processo do Inferninho, o que eu acho que foi o que era novidade e bem particular é esse processo coletivo ser junto com os atores e os personagens e os atores criando também esses personagens, né? E é esse encontro entre teatro e cinema, no sentido assim, né, que a gente foi criando esse roteiro por caminhos que não seriam os óbvios de um roteiro de cinema, né? A gente foi construindo um caminho muito particular. Então, nesse sentido, foi tudo muito novo e eu acho que muito especial, porque vamos dizer assim, um luxo você poder estar criando os personagens, criando o roteiro junto com os atores. A gente fazia ensaios, exercícios durante a criação do roteiro, então isso é uma maravilha. Como também poder estar tendo, né, de certa forma, ficou mais focado ali eu, Rafa e Guto no roteiro, mas era todo mundo participando. Então isso tudo é muito rico, e além de estar pegando vocês, o Bagaceira, né, vindo de uma experiência, eu não lembro na época se era 12, 13, 15 anos, mas de 15 anos juntos, né? Então a sensação que dava era que os atores estavam há 15 anos se preparando para viver aqueles personagens, 15 anos se preparando para viver aquela experiência. E aí isso aí, e talvez esteja aí a magia do Inferninho, porque qual é outro filme que vai conseguir isso, né? Que tem atores que estão em tanta sintonia, que se conhecem tão bem há tanto tempo e com tanta vontade de fazer aquilo, né? Porque também tinha isso, era nítido o desejo de todo mundo de estar fazendo aquilo. Então isso tudo foi muito especial e coisas que muito particulares do Inferninho, que eu não sei se vão se repetir, não sei se vão ter de novo, né? Porque é uma coisa muito quase milagrosa, assim, eu acho, esses encontros, como foi rolando, como tudo acabou dando certo, a gente poder ter ficado aqueles 15 dias na fazenda do Alexandre Pérez, como é que eu posso dizer, confinados, né? Então foi tudo muito especial nesse sentido. Então a parte de ser uma criação coletiva, na verdade era uma coisa que eu já vinha exercitando e que eu acredito e continuo fazendo assim, mas com todas essas particularidades e peculiaridades que eu acho que foram só do processo do Inferninho. É engraçado, Pedrinho, o que tu falou agora sobre a questão da convivência, né? Na época tinha 15 anos de convivência, né? O grupo. E acho que a cena que fica mais evidente, que até eu sempre, quando eu lembro disso, é o diálogo, né, do Coelho com a Deusimar, que naquele momento a gente meio que esqueceu a coisa, deixou um pouco o roteiro de lado e foi quase que uma conversa entre o Rafael e, né, comigo e tal, assim. E foi uma coisa realmente nesse nós, enquanto intérpretes, e para além do intérprete, de pessoas que se conhecem. E é engraçado que são diálogos, aquele diálogo é meio que recorrente de coisas que a gente conversa mesmo. Eu e o Rafael, né, o grupo, Rogério e tal, a gente tem esse tipo de conversa, inclusive naquele teor também da conversa um pouco mais, né, existencial, sobre vida, tudo, a gente tem sempre. E eu acho que aquela cena só foi possível, assim, né, ela tem essa delicadeza, essa verdade, no caso, por conta disso, né? Por conta de tanta intimidade, tanto conhecer uma outra estrada, né? Tantas coisas vividas, né? E divididas e sei lá, sofridas, compartilhadas, né? Enfim, é bem por aí mesmo, assim, né? Essa preparação
natural, né? Total. Ali eu acho que é onde fica mais nítido, né? Mas eu acho que tá em todo o filme tá impregnado dessa Sim. verdade que eu acho que é construída dessa convivência, né? O Inferninho é um filme cheio de artifícios, né? Vamos dizer assim, né? Todo mundo fantasiado, todo mundo muito maquiado, muitos artifícios, mas em cima de uma verdade muito grande, né? E que eu acho que essa verdade está nessa relação de vocês, né? E aí naquela cena ali eu acho que fica tudo muito explícito, né? Eu acho que é onde tudo transborda, né? Que é isso. É o Coelho falando para Deus e Mar, mas é o Rafa falando para o Yuri. É isso, são 15 anos de convivência ali naquele diálogo e que é muito único, né? Tanto que a gente, né? O take que está no filme é o primeiro take, a gente chegou até a gravar um segundo take, pelo que eu lembro, mas que na hora que a gente fez ficou, acho que muito nítido para todo mundo que era aquilo ali que era a potência daquele momento, né? E fora isso também, só para concluir, a questão também da cumplicidade da equipe toda, né? Porque tudo isso, esse espaço de intimidade, foi possível porque se criou esse espaço de intimidade realmente com todo, né? Com a condução tua e do Guto, tudo, desde o catering, tudo teve um espaço de confiança, de intimidade e de se sentir à vontade, né? Para que isso possa acontecer, né? Isso também foi um trabalho, foi mútuo também, né? Foi coletivo também nesse sentido. Total, para mim foi muito marcante disso quando a galera do figurino se mudou para a sede do Bagaceira, né? A Sim, galera estava tão imersa no trabalho que foi morar lá para poder vivenciar aquilo, para poder estar praticamente trabalhando 24 horas por dia, né? E isso, e um filme que ninguém sabia onde é que ia dar, o que que ia dar. Então, assim, era a vontade de estar junto, de estar vivendo aquela experiência, né? Era, era, era o caminho ali que importava muito mais do que o resultado, né? E eu acho que isso tá no filme, assim, esse se jogar nessa experiência com tudo, né? E sem saber onde é que ela ia dar, e pouco importava pra gente naquele momento, né? Tanto é que o filme culmina com a própria protagonista se jogando numa experiência, realmente indo sem saber onde ia dar. É impressionante como muitas coisas vão acontecendo e vão voltando assim, já desde os primórdios, assim, sabe? Revendo-se, por exemplo, na época que, no início, assim, a figura que chegava na época do sketch, por exemplo, era o olheiro, né? Todo mundo fantasiava pensando que era um olheiro que vinha olhar minha arte de fora e tal. Quem diria que quando a gente juntasse com vocês, a gente ia pro Porto de Iracema, cheio de olheiros, o que é a gente pro Jimmy apresentando, o que é a gente, né? Então, assim, mas sem nunca perder a beleza, assim, de estar brincando, né? E essas duas coisas que eu acho que a Marrebolta também faz muito isso, assim. Ao mesmo tempo que tem uma sensação e uma construção para ser espontâneo, para ser de verdade, para contemplar as pessoas, para ter a identidade, assim, identidade é palavra ruim, mas assim, para te dizer respeito, né? Ao mesmo tempo que tem isso, mas não é assim, eu vou construir aqui um ambiente, aí pronto, a gente fica todo mundo tocado e filma. Não, tem construção, tem técnica, tem anos e anos de trabalho junto, a gente sabe-se onde se pretende chegar. Em alguns pontos a gente libera, mas por quê? Porque sabe, por exemplo, ao fazer uma cena dessa com o Yuri, ao mesmo tempo que a gente, assim, por exemplo, de Judas, que não é só corpo, né, também, mas você sabe que tem uma maturidade do outro lado que vai entender aquilo e que vai jogar com aquilo. É diferente de simplesmente você fazer um desabafo pessoal que não vai dar em nada, né? Então, é muito bonito também a maneira como esse interesse genuíno que eu acho que você tem e confirmo a cada processo que começa contigo, porque colaborativo é uma coisa que vai bem, por exemplo, num release, sabe, agrega um valor assim. No entanto, em ti eu sinto, por exemplo,
um interesse por gente, um interesse humano, uma vontade de dar vazão ao que as pessoas têm, a essas necessidades, né? E uma maturidade muito grande. Então, eu acho isso bonito. Acho que... Rafa, eu vou só te interromper porque tá acabando aqui o tempo. Aí eu vou encerrar para. Desculpa, tá. Aí, Pedrito, é isso, assim, sobre o que eu estava dizendo, é isso. Que tu tens um interesse muito genuíno sobre isso, sobre quem está trabalhando contigo. E tem também uma outra coisa que eu percebi, assim, é um desinteresse por algumas coisas que são que marcam um certo marcadores assim de status de um certo lugar, sabe, para cinema, assim. Para ti é massa, vem super bem quando recebe e enfim, prêmios, essas coisas, mas tem uma coisa muito desapegada mesmo dos demarcadores assim do circuito, sabe, que mostram se você está dentro ou não, se você sabe se Inferninho vai ser o filme do ano no Ceará ou no Brasil, ou se não vai ser. Tá muito assim, sabe, se vai entrar na Netflix ou se não entra, se vai entrar não sei aonde ou não entra. Tu tens um pouco meio isso, tu tá muito preocupado com o que tu tá fazendo. Tem essa maturidade, né? Porque é um circuito e ele, todos nós, né? A gente cria expectativas de viver daquilo e tudo mais, e também existem a gente, mesmo os circuitos alternativos, a gente é capturado por os desejos da gente, é capturado por certas coisas, né? E a gente quer se ver em certos lugares e tal. Mas, enfim, eu te vejo muito livre disso na hora de criar. É isso. Essa coisa da criação coletiva foi uma coisa que antes... eu sempre fiz parte de coletivos de cinema, mesmo antes disso ser uma profissão para mim, quando era apenas um desejo e quase que uma brincadeira, eu já fazia parte de uma espécie de coletivo que se chamava Artéria Experimental. Aí depois eu entrei na Escola de Audiovisual de Fortaleza, da Vila das Artes, que foi um lugar que estimulou muito essa criação coletiva. Então, eu continuei exercitando isso e sendo estimulado dentro da escola. Aí depois eu já entrei dentro do Alumbramento, que também era um coletivo que levava quase que radicalmente, em certos momentos, essa questão de criação coletiva. E aí depois a Marrevolto, que continua isso. E o Inferninho se torna uma espécie de ápice disso, né? De uma criação coletiva, porque aí é o encontro de dois coletivos que constroem criativamente e coletivamente, né? Então foi esse encontro de coletivos e que eu acho que tem toda a força dessa criação coletiva. E aí sobre essa outra questão do cinema, não sei, eu acho que tem muito a ver assim com o cinema que eu gosto, que normalmente não fazem parte dos lugares de sucesso. Muitos dos filmes que mais marcaram minha vida foram filmes que foram grandes fracassos na época que eles foram lançados. Filmes muitas vezes que não foram nem lançados, mas que mudaram minha vida. Então eu acredito muito na potência do cinema, nessa força do filme ficar vivo no tempo e poder ser visto daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. E como também eu acredito muito mais na qualidade da experiência do que na quantidade, assim. Um filme, às vezes, que é visto numa sala de aula por 15 pessoas, tem uma troca, uma experiência muito mais forte do que um filme que pode ser visto por 100 mil pessoas. Então, eu acredito muito mais na capacidade do filme marcar poucas pessoas do que ele ser visto por muitas pessoas, mas ser esquecido no próximo fim de semana, porque já vai ter outro filme muito parecido com esse que eu vou ver, né? Então, e aí eu acho que é por isso que eu acredito muito mais no processo do que no resultado, acredito muito mais no caminho do que aonde isso vai chegar. Acredito muito mais na experiência do que no resultado final. E eu acho que tudo isso, o Inferninho não só é exercitado, tudo isso, como ele prova que tudo isso pode ser muito maravilhoso
E apesar de não se estar pensando no resultado, apesar de não estar se pensando aonde vai chegar, apesar de não estar se pensando aonde aquilo ia dar, pode se dar numa coisa maravilhosa que eu acho o Inferninho. E o Inferninho eu posso falar dele sem falsa modéstia, eu consigo elogiar o Inferninho sem me sentir constrangido, porque ele é resultado desse processo coletivo. Assim, eu não sinto que eu tenho autoria sobre o filme. Ele é resultado do processo de todos nós, e não só de nós, como de outras pessoas. Então, assim, e isso é um processo que escapou um pouco da nossa racionalidade, da nossa matemática, da nossa programação, um processo muito vivo. Então, acho que dessa minha experiência do cinema, que ali no Inferninho, sei lá, eu estava com 10, 12 anos de cinema, ele é uma espécie de, sei lá, de encontro de tudo que eu acreditava no fazer cinema. Engraçado, Pedrinho, porque a filmagem do Inferninho, para mim, foi, ao mesmo tempo, foi muito próximo do teatro, né? Daquela sinergia, aquela equipe, né? Pessoas que eu mal tinha conhecido, mas então interessante, eu estava ali nos bastidores, né? Na produção, e eu estava me sentindo como, meu Deus, parece uma coisa do bagaceiro, assim, parece um espetáculo da gente, com pessoas que eu mal conheço, mas a energia, a vontade de estar junto, porque se a gente for parar para pensar, botar uma equipe daquela que tinha umas 30 pessoas durante 15 dias num sítio sem internet, e as pessoas nem podiam sair de lá direito, se for parar, e não recebendo o que elas mereciam, porque o nosso orçamento era muitíssimo enxuto, se for parar para pensar, ali foi muita vontade de muitos, né? O Inferninho, acho que é exatamente isso, é o resultado de muitos desejos, e ao mesmo tempo me toca muito quando tu fala que a gente não sabia onde é que aquilo ia dar, né? A gente não tinha a menor ideia do resultado artístico e assim, que circuito esse filme, a quem esse filme tocaria, né? Que acho que é isso que instiga o criador, né? Ainda mais você, o Guto, o Yuri, o Rafael, que são pessoas o Ricardo agora, pessoas que criam, né? Que criam discursos. Fico pensando, o Inferninho era uma incógnita, para mim era uma incógnita, eu não tinha menor. Eu remeto o Inferninho à estreia do Lesados, nosso primeiro espetáculo, 2004. Eu lembro que a gente fez um acordo, os 4 atores com o Yuri. A gente, olha, seja o que der, é esse o espetáculo que a gente acredita, né? Mas a gente não tinha a menor ideia do que as pessoas iam achar, de como ia ficar esse espetáculo. E eu senti essa mesmíssima sensação quando a gente estava filmando o Inferninho, e aquela sessão, que a gente viu o primeiro corte, já deu um baque, né? Mas aí eu queria dar esse testemunho, quando o filme estreou lá, eu vi pela primeira vez o filme numa tela grande, deu aquele desespero, e ao mesmo tempo eu me despluguei da obra, parecia que não estava na equipe, e eu assisti o filme como assisto cinema, como assisto qualquer outro filme. O filme me pegou, né? Como se eu não tivesse um distanciamento, eu consegui manter um distanciamento. Parecia que eu não estava na equipe, parecia que eu não estava há tanto tempo imerso nesse Inferninho. Então é um filme realmente, eu acho ele muito contundente, né? A humanidade do filme, eu acho ela muito forte, né? Acho que o Inferninho ele choca por ser muito humano, e aquela sequência do Coelho e com a Deusimar, ali acho que é a enésima potência de como a visceralidade daqueles atores que se conhecem há tanto tempo saltou da tela, mas a favor de um filme, a favor de um roteiro. Isso é muito violento para mim. Então, tu falou, Roger, assim, né, que essa primeira vez que a gente se viu, para mim, acho que para ti também. Deixa eu ver aqui. Tu chegou a fazer experimentos, não, coisas de. Nunca tinha feito. O Alvento foi antes ou depois? Foi antes, mas o Alvento foi uma ponta também. Mas você foi, assim, ainda algum. Eu, quando me vi a primeira vez, foi engraçada a sensação. Procurando assim uma metáfora, parecia, sabe, os índios, quando chegam os portugueses dão um espelho, aí você se vê assim, pela primeira vez, assim, porque você está acostumado a fazer as coisas, e me parecia assim, que o coelho todo empacotado ali, enfeitado de orelha e tudo, mas é quase assim, como se aquela imagem me denunciava, assim, era muito, Sim. sabe, como se
estava muito claro, assim, eu ali e tal. E claro que talvez próximos filmes e tal, a gente já vai se acostumando a lidar com isso. Mas uma pessoa que desde criança faz teatro, mas nunca, sabe, passou por isso, foi muito forte a sensação. Eu não esqueço essa sensação. Tem uma A minha coisa sensação... massa. Diz aí, Tati. Não, pode dizer que vai dentro, talvez. Rapidinho, então. Mas só dizer assim, a minha sensação como... Perdi a voz da Tati. Não, é só dentro, assim, já que eles estão falando do sentimento deles, né, enquanto artistas, né? Eu já participei de alguns sets, inclusive também do alumbramento, já trabalhei com meninos, mas todo dia naquele set eu olhava assim, gente, é um filme nosso, nossa, que massa! Todo dia que eu acordava e eu via aquela movimentação, eu pensei, cara, isso é uma coisa que nasceu da gente, né? Porque, como o Rafael disse no início, foi dentro de um processo de criação de um espetáculo, né? E desse processo, assim, início dessa ideia infernil, saiu da cabeça do Rogério Minha e do Ricardo. Em sala de ensaio, o Rafael, ele meio que organizou essa ideia. Mas eu vi aquele set, às vezes eu me sentia um pouco deslocada, porque o set ele tem uma movimentação, né? As pessoas sabem o que estão fazendo, e eu sempre chegava quando tudo estava pronto só para fazer. Mas eu olhava assim, gente, é nosso, nossa, que massa! Eu ficava sempre muito excitada em estar naquele set, em ver as cenas, em ver todo mundo trabalhando. Não conseguia ficar muito tempo ligada no que estava sendo feito depois, né? Porque como a gente filmava de madrugada, então a gente passava o dia dormindo, descansando para poder dar o máximo à noite. Mas aquele local era muito massa, que respirava 24 horas, uma coisa que era nossa, era muito massa isso, assim, e é muito bonito assim, relembrar. Toda vez que eu vejo o filme, eu me emociono sempre, e sempre fico muito nervosa. Quando começa, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar que eu assisto filme, eu começo a ficar nervosa, eu começo a bater muito forte, como se eu estivesse vendo aquele filme pela primeira vez. Eu acho que essa sensação é por conta de tudo que a gente passou, que foi muito mágico, assim, foi incrível. É uma coisa que não acontece sempre. Outra coisa também que me tocou muito, vivenciar um processo, assim, com essa opção do Yuri, assim, de vê-lo naqueles dias ali da filmagem, tipo assim, tá tudo pronto ali, o que não tá, né, comigo, figurino, não sei o quê, ele contribuiu com tudo, mas ele não as coisas ali, né? E aí, naqueles dias, ele se jogou em si à toa, assim. Foi muito forte vê-lo, assim, naqueles dias, se preparando de uma coisa para outra, inseguro, perguntando para a gente se estava bom, se não estava, mas, sabe? E ver a Deusimar, assim, surgindo, vindo, assim, violentamente, sabe? Com verdade, assim. É muito forte ver, porque é muito, né? Algo que veio por tantos anos, assim. A gente, em dezembro de 2013, eu acho, 2013 para 2014, a gente teve ali aqueles dias, né, a gente fez um retiro artístico. Para mim, o momento mais especial, se não duvidar, foi esse, sabe, aquele retiro que a gente fez criativo na Morro Branco, aqueles dias, aquelas estrelas cadentes, aquilo, sabe, aquela criação, aquilo de... A gente, por exemplo, a gente não percebe algumas coisas, né, aí retomando agora por causa da dissertação, ali naqueles dias foi que o mar entrou na história, e a gente ali escrevendo em Turma do Banho de Mar, assim, né, que surgiu a ideia de ser um marinheiro e tudo e tal. Antes era outra coisa, o Jarbas ele vinha de fora, mas ele sabe, ele queria fazer da cantora uma estrela, então ele era outro plano que ele tinha, não sei o quê. Só para explicar esse retiro que o Rafa está falando, foram alguns dias que vocês foram para uma casa de praia, a equipe toda, ficar lá ainda no período do Porto Iracema, ficar discutindo sobre o roteiro, e vocês ficaram alguns dias vendo filmes, então foi um retiro de criação, né? Só para porque era a vida ali, tava assim, a gente era muito por causa do roteiro, assim, tinha que afinar o roteiro, mas com as pessoas. Então, a gente ficava ali numa mesinha ali fora, na casa de praia, eu, o Pedrinho e o Guto, conversando sobre roteiro, anotando, fazendo coisa em cartolina, não sei o quê. Enquanto isso, todo mundo estava livre para transitar. Da casa para tomar um banho de mar, depois voltava e tudo.
só não botava assim, né? Assim, tinha horas que não botava som muito alto porque a gente estava ali, não botava som e tal porque a gente estava ali. E de noite a gente tinha um compromisso de se juntar, todo mundo tomava um banhozinho e tal, se juntava para projetar na parede da casa filmes. E foram as grandes referências também para ali que a gente assistiu para né, as grandes referências imagéticas e outras coisas mais, e conversava, né? Então, só que aí, vez por outra, naquele vai e volta, vez por outra, aí alguém vinha e parava. Aí o Yuri parava e sentava. O Demick parava e sentava. Aí daqui a pouco, enfim, sentava e ficava dando opinião naquilo e tudo. Daqui a pouco, quando a gente via, estava tendo uma reunião geral, todo mundo sentado em volta da história, do que tá rolando, né? Aí daqui a pouco dispersava de novo. Foi lindo aquilo ali, parecia assim, uma síntese mesmo do que é um processo criativo, né? E a gente saiu dali com a demanda de fazer um dossiê sobre cada personagem, porque a gente precisava, na época, a partir dali os personagens se tornaram o ponto forte do Inferninho, né? Estava ainda soltíssimo, sobretudo com relação a personagens. A partir dali a gente transformou realmente um ponto forte, e ali a gente saiu com a ideia de fazer, a gente estava com uma dificuldade também de dialogar dentro do Porto Iracema, porque a gente falava coisas e o Karim, Marcelo, o Sérgio não visualizavam muito e tal, e de ter uma coisa concreta também, para ver até se a gente estava se afinando entre a gente. Então, poucos dias depois, a gente já estava lá na Casa da Esquina fazendo um exercício filmado do Inferninho. Aí, nesses dias aí da Casa da Esquina, nesse dia, aliás, da Casa da Esquina, essa noite, que eu vi vocês lá fazendo, o pessoal, eu não participei como ator, né? Aí vi o pessoal com figurino, aí a Carol lá fora, na sala, né? Aqueles pãezinhos, o lanche do povo, não sei o quê. Eu digo que isso aqui vai dar certo mesmo. Dá uma sensação de frio na barriga, que muito parecida com estreia de uma coisa que você queria muito, que passou por muitos anos, né? É muito engraçado ver, assim, ver algo se fazendo e depois rememorar, realmente. São muitos frissons que vêm, né, no momento de criação, e naquele momento você nem imagina a gente nem imaginava que ia dar em tanta coisa, que ia acabar só em anos depois fazendo uma coisa, estrear em 2018, foi? Menina, a gente ainda estava em 2013 para 2014, foi estrear em 2018, cara. Então, assim, é isso, o processo é muito... Aí eu acho muito bonito isso, ver essa concentração mesmo em algo, como eu vi, por exemplo, a gente naqueles dias de roteiro, sabe? Porque as agendas não davam, mas a gente estava para aquilo, né, naqueles dias. Era como se o mundo, sabe? Os compromissos, as coisas, a gente deixou para depois. Também o celular ali eu acho que não pegava direito. Foi muito legal. E dentro dessa imersão, a coisa do Yuri também, nos dias lá, fazendo a personagem nascer, né? Eu ficava vendo assim, conversava com ele, assim, eu ficava impressionado, assim, como menino Yuri, que sempre é o diretor muito preocupado com tudo, com a imagem, com tudo, né? Ali não, ele foi ator. Eu acho que tem uma coisa muito massa que está na fala de vocês e que está no processo, que é muito forte do Inferninho, que são dois caminhos diferentes que se encontram, né? Um é esse encontro de vocês com 15 anos de experiência, o alumbramento com 10, sei lá, se eu me usando como exemplo, era meu sexto longa que eu estava dirigindo, mas apesar desse passado todo que a gente carregava, era muito a primeira vez, né? Parecia muito a sensação de uma estreia, de uma primeira vez, do novo, e era porque era um processo novo, era diferente. Por exemplo, falando de mim, era a primeira vez que eu estava trabalhando assim, isso, tão próximo com atores, tão em cima de uma narrativa mais linear, em cima de uma dramaturgia, de um melodrama, tudo para mim era muita novidade. E aí eu estou usando eu como exemplo, mas para todo mundo era muita novidade aquilo ali. Então, apesar de ser um filme que traz um acúmulo de uma experiência de todo mundo, mas também tem essa energia de primeira vez, de estreia, de novidade, né? E aí uma coisa que a Tati falou que eu acho que é muito massa e que também eu acho que dá para desdobrar para todo mundo, essa coisa dela se sentir lá, pô, uma coisa nossa, né? E aí no caso do Bagaceira é nosso, no sentido assim, é de vocês, obviamente, no sentido de que nasceu com vocês, é claramente uma estética muito parecida com a estética de vocês,
temas que é muito caro a vocês, mas eu acho que também o Vitinho de Mello, que era o fotógrafo, estava ali e se sentia, esse filme é meu. O Luquinhas fazendo som, esse filme é meu. A Thaís Artes, o Arara no figurino, o Guto, outro Guto na maquiagem. Acho que todo mundo ali sentia, pô, esse filme é meu, porque é isso, era um filme que estava todo mundo ali, ninguém estava pela grana, ninguém estava pelo resultado, porque ninguém sabia, estava todo mundo ali pelo processo para se jogar e se sentindo isso. Acho que todo mundo se sentindo muito dono do filme, né, nesse sentido de nós, mas com essa coisa de primeira vez. E aí, num caso, realmente alguns era a primeira vez, né? Tinha muita gente que estava ali na equipe, que era a primeira vez que estava no set, e que é muito bom essa energia, né, de estreia, essa adrenalina, e isso foi muito massa. E aí outra coisa que vocês falaram que é realmente emocionante, assim, uma coisa muito forte, foi o trabalho do Yuri como Deusimar naqueles dias. Eu sinto, assim, não sei se é uma coisa minha, mas eu sinto que o Yuri fez questão durante o processo de se livrando cada vez mais das outras funções que ele poderia ter no set, desde direção a figurino, a arte. Lógico que ele colaborou e participou de tudo, mas assim, eu sinto que ele queria ali viver essa experiência de ser ator, e eu acho que ele viveu aquilo ali de uma forma maravilhosa, divina, assim. Eu acho que era todo mundo muito impressionado com o trabalho dele, de Deusimar. Acho que foi muito marcante para todo mundo, e acho que está na tela, né? Acho que uma das grandes potências e forças do Inferninho é porque eu acho que tudo que a gente viveu, de certa forma, está impregnado completamente na tela, né? Tudo foi de alguma forma para o filme, né? Eu acho que isso é muito, muito bonito. Mas foi essa experiência porque no Bagaceiro, né, tem essa coisa da direção de arte, tudo. E realmente foi esse momento de desprender disso e voltar para uma coisa que é esse lado do ator, né? Até porque também a equipe do Inferninho era equipe de profissionais extremamente talentosos, né? Que eu me identifico muito, né? A Isaac, o Felipe, o outro Guto da maquiagem, a Thaís, assim, vocês, Danilinho no Kate lá e tal. Todo mundo, assim, foi, né? O Vitor, o que é a fotografia do Vitinho, né? Que fotografia maravilhosa. Então, assim, eu tinha mais era que aproveitar isso, esse momento. Né? Que não ia ter outra chance de aproveitar esse momento com essas pessoas e jogar nessa homenagem à minha avó, né? Que é a Deusimar. Isso é uma homenagem, assim, a tudo que eu vivi com ela, da coisa do bar, de vocês dois, tu e o Guto, e o Rafael, né, enxertado no texto coisas de vivências pessoais minhas, né, também, assim, foi um presente, assim, né, de fato, né, e um momento bem especial nesse percurso, né, de trabalho como ator, enfim. É muito legal isso que tu falou, Yuri, porque eu assisti, eu como público, né? Como o público inteiro, eu estava distante do processo, então quando eu assisti, que eu identifiquei esses momentos porque eu conheço vocês, é muito engraçado, assim, como os meninos conseguiram colocar no roteiro as personagens que são muito cada um de vocês, assim. Sabendo da história da tua avó, sabendo da personalidade da tua e de cada um dos meninos, tem muito. Parece o. Não sei, às vezes me parece a história do bagaceiro ali, da sede, da casa da esquina, que está prestes a ser tomado por alguém que vai vir derrubar. E é muito. É quase autobiografia de vocês, assim. Eu, como uma pessoa que conheço vocês, assistindo, via muito isso ali. E, em passagens do roteiro, né, específicas, falando daquela personagem que bebe Campari desde os 8 anos de idade, que é uma coisa do Yuri, e várias coisas assim, né, para além do roteiro também,
o Coelho eu acho muito, muito Rafael, essa coisa da graça com aquele drama, tudo na mesma medida ali lá em cima, é muito Rafael, a Tati na caixa preta, aquela coisa mais bruta, é muito legal assim como vocês capturaram assim isso de cada um. Não sei se era a intenção desde o começo também, se isso foi sendo criado, mas parece em algum momento isso foi muito bem pensado assim. Se não tivesse sido, aconteceu. A verdade é que processos criativos, quando tem realmente essa entrega assim e tal, eles são muito a gente, assim, sempre. Tanto que muitos teóricos dizem assim que poiesis poética é uma visão de mundo, né? O seu jeito de estar no mundo. Por quê? Porque você faz com o que você acredita, com o que você tem, né? Com o que você é, né? E acho que muitas vezes a gente usa esses exemplos que são mais assim fáceis de emblemáticos, né? Uma frase que o Yuri disse que realmente tirou da vida dele e tal, mas tem coisas que não estão sob nosso controle, elas vão para lá de um jeito que você nem imagina, assim, sabe? Assim, tem coisas que, por exemplo, eu não pensei, assim, eu vou colocar a Tatiana no interior ali e tal, a minha voz já tá, porque já tá na gente, porque já é, porque... Então, muitas vezes é isso. Outras vezes não, a gente anota, organiza, né? Mas é impressionante a capacidade que a gente tem de, num processo criativo que tem muita coisa que foi vivida e tal, quando parece que a coisa não vai se fazer, quando chega nas últimas semanas, aquilo vem feito. Porque eu acho que a coisa se faz também no inconsciente, sabe? Porque tem coisas que só a razão não dá conta, assim, são muitos aspectos que uma obra tem, né? E também porque é muito em cima do que é trazido por todos, pelo elenco, pelos atores e tudo. E por exemplo, se você diz assim, a pessoa que fez o figurino tem sabe, eu confio e tal, mas a própria pessoa que foi escolhida ali, porque tem uma coisa, tem a ver com esse universo, tem a ver com esse mundo, tem a ver com a gente, né? A gente não chamaria alguém que não tem nada a ver. Então, é como se juntasse, assim. E parecia realmente, naquele emblemático ano de 2016, quando a gente se juntou para fazer aquilo, parecia realmente estava se formando ali um núcleo de sobrevivência, assim, sabe? Parece assim, vamos resistir, porque o negócio agora, a partir de agora, vai ser... Foi no começo da derrocada do país, assim, né? E tinha essa força. E, para mim, Inferninho, tem uma frase da Clarice Lispector que ela diz assim: eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Para mim, Inferninho, lá do começo para o final, até mesmo agora, escrevendo a dissertação sobre o Inferninho, tudo que tem a ver com o Inferninho, para mim, tem a ver com a questão de sobrevivência. Sempre foi feito em cima dessa força de não sucumbir a alguma coisa e ter ainda sentido, sabe? Sempre, sempre, sempre. E acho que toda criação artística tem um pouco disso, assim, também, de afirmar a sua vida, né? Cada um da sua maneira, né? Não estou dizendo que tudo sabe? Não estou dizendo que todo mundo que está brigando contra, por exemplo, o suicídio. Não, mas é uma maneira de aflorar, de crescer, né? De se expandir. Se a gente fosse suficiente, não haveria arte, né? Aí você se expande criando algo, né? Você está se inventando também, né? Eu penso assim. Acho que tanta experiência criativa que a gente passou foi muito importante para a gente nesse sentido, vamos dizer assim, de sobrevivência, como também eu acho que depois poder mostrar o filme para as pessoas, né? Acho que as alegrias que o Inferninho proporcionou para a gente depois dele pronto, nesse contato com as pessoas que viram, acho que ajudou muito a todos nós, cada um à sua maneira, a passar e tá passando por todo esse momento bizarro que a gente vive, né? E isso é muito bonito de como o Inferninho consegue chegar nas pessoas, assim, pô, toda semana eu recebo uma mensagem de alguém, quando o filme está participando de algum evento,
é impressionante, é muita gente que vem falar, procurar e dizer isso, como o filme também ajuda as pessoas a sobreviver de alguma forma. Acho que o fato dele ser nitidamente uma coisa, as palavras às vezes não dão conta, mas ser uma coisa pequena, no sentido assim, feito com pouco, mas aquele pouco consegue trazer tanto potência. Eu acho que isso já carrega em si uma potência, e fora a história que conta, fora como os sentimentos são transmitidos pelas atuações, né? Tudo isso, mas eu acho que essa coisa de como o inferninho chega nas pessoas é muito bonito, assim. É uma coisa que eu nunca tinha vivido com os filmes que eu fiz, assim, dessa potência mesmo, de poder tocar, de poder mexer com as pessoas, assim, e eu acho que é isso que fez o Inferninho ter um lugar nesse momento do cinema. Acho que também é muito forte o que o Inferninho causou dentro do universo do cinema, vamos dizer assim, do cinema independente brasileiro, assim. Eu acho que de alguma forma ele ele já é uma referência, assim, pelo como ele conseguiu causar sentimentos e como ele, dentro desse circuito do cinema, que muitas vezes o resultado está muito atrelado ao orçamento, como ele, com seu tamanho, com seu orçamento, que é um orçamento de um curta, como ele conseguiu se encontrar com seu público, que eu acho que é aquilo que todo filme, que toda obra de arte quer, né? Encontrar com seu público. Né? Se a gente pudesse passar a noite falando do Inferninho e desse retorno, né? Mas ele estava falando, a gente estava conversando entre nós, Pedrinho, sobre as peças do Bagaceiro, né? As peças que chegam nas pessoas de uma maneira muito violenta, que eu falo assim, afagam as pessoas. Então, quase encerrando. Acho que o Inferninho ele casa muito bem com o interior, muito bem com o realejo, muito bem com o giz, que é um sketch que nós fizemos logo no começo do Bagaceira. Acho que o Silvete Alu também carrega isso, que são peças que as pessoas levam o sentimento, levam para casa, levam para a vida, né? E o Inferninho, é isso que acho que foi um murro na minha cara. O Inferninho, ele trouxe isso no cinema. Essa sensação que o grupo já vinha experienciando, né? Com alguns espetáculos teatrais. Eu acho que foi um encontro muito feliz e eu acho que nós éramos felizes, sabíamos, por isso que nós fizemos com tanta garra esse filme que ainda hoje nos dá tanta alegria, né? Alguém quer encerrar? Não, só queria comentar aí que eu acho que foi isso que sempre me encantou e fez eu virar, antes de virar um parceiro, virar um fã do Bagaceira, que era o fato de vocês conseguirem fazer coisas muito experimentais, assim, no sentido estético, no sentido de imagem, de conseguir ser coisas assim sofisticadas, vamos dizer assim, nesse lugar, ao mesmo tempo simples no sentido de nada grandioso, e ao mesmo tempo conseguir ser experimental, mas tocar as pessoas, assim. Isso foi o que sempre me encantou no Bagaceira, e ainda bem que conseguimos que o Inferninho tivesse isso, e quero levar isso para o meu trabalho, para a minha vida, assim. Essa é uma influência que o Bagaceira teve em mim, que é uma marca que eu acho que eu quero levar comigo, assim, de como conseguir ainda tá num processo de experimentação de linguagem, mas com uma relação direta com o espectador, o que novamente não quer dizer quantidade, mas em termos de relação, de sentimento, de encantamento que um filme, uma peça pode ter com o espectador. Eu não durmo mais hoje. Sou alguém que você olha e não vê, mas eu sigo você com um anjo de guarda. Se precisar de alguém, pode chamar que eu vou. Com você eu vou.